Olá, aqui é Neil Armstrong, bem-vindos a mais uma aula de modelagem 3D, modelagem orgânica. Nós fizemos nas últimas aulas esse personagem. Nós construímos a partir de um desenho, órgãos, modelo do corpo, da cabeça, cabelo. E a ideia hoje é a gente falar sobre mapas UV e vamos colorir, o personagem. Para colorir, colocar um material, a gente precisa mapear. O que é isso? Vamos voltando para cá. Dessa vez eu vou tirar as referências, por enquanto. E você tentar aqui um UV Editing, tá? Mas o que é isso? O que significa? Em geral, você tem o que? Você tem uma imagem que precisa ser colocada num objeto tridimensional. Então, o que eu vou pintar aqui que vem para cá? E vice-versa, tá? Porque no Blender eu posso colorir aqui e já construir em cima da imagem. Eu preciso abrir a malha, como a gente costuma dizer. Como se eu descosturasse esse boneco fosse todo de pano e eu tivesse um pano, eu marcasse as costuras para poder montar esse boneco. Como se fosse um sentido oposto. Imagina, se você tem um pano e você vai construir, então você vai fazendo cortes aqui. Eu quero essa parte aqui do corpo, a frente, essa parte de trás. Aí quando eu juntar, eu vou costurar um no outro e eu vou ter esse elemento aqui. Tá? Depois eu preencho com alguma coisa. No 3D você não precisa preencher com nada. Na cabeça, como que seria? Talvez de repente eu vou fazer uma coisa assim, eu teria só a cabeça, as orelhas eu faço separado. Como é que eu vou separar essa malha e esticar ela para que eu possa trabalhar uma imagem de forma que eu possa colorir à vontade, colocar materiais, separar e etc. Ok? Então isso é exatamente a questão do mapa UV. Se eu vier para cá, eu já coloco em Edit Mode e no ponto de enxergar as UVs. Todo objeto no Blender hoje ele vem já com o VMAP básico, então na medida que eu vou construindo ele vai só remontando em cima disso. E não é muito construtivo, as coisas ficam por cima das outras, muitas vezes. Então tenho aqui, eu preciso rever esse mapa original. Se eu vier para a cabeça também, ele fica bastante esquisito, confuso. Então vamos começar pelo corpo. Eu vou pegar minhas anotações aqui, que eu escrevi, tirar. A gente pode fazer isso com bastante facilidade. Hoje em dia eu vou isolar o corpo para que eu não precise me preocupar com mais nada. Tem essa visão. E uma das coisas que eu preciso retirar é o cinto. Por exemplo, existem várias formas de trabalhar isso aqui. Por exemplo, vou pegar todo o cinto aqui, toda a superfície que constitui o cinto dele. Tá? Isso aqui, inclusive, sempre às vezes a gente acaba fazendo alguma ediçãozinha. Então eu peguei o cinto. Se eu teclar U Unwrap, ele vai pegar o cinto e vai colocar aqui. Então eu poderia fazer pedaço por pedaço dessa forma. Ou eu poderia simplesmente dar Unwrap, ele vai pegar e vai tentar fazer essa metade, que os dedos vão ficar tudo malucos aqui uns por cima dos outros, né? Não é legal. A primeira coisa que eu vou fazer, vou separar os elementos. Para isso eu vou entrar em modo de aresta. Então o primeiro elemento que eu vou separar, clico aqui e vou selecionar um Edge Loop ali. Eu posso até fazer mais um aqui para poder garantir que minhas UVs fiquem mais compatíveis, fique mais interessante. Ctrl E e aí Mark Scene. Vou marcar uma costura, porque isso aqui vai ser costurado aqui, teoricamente seria isso. Eu posso também fazer uma aqui, Ctrl E, Mark Scene. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha só a bota dele. Eu vou selecionar a bota, Ctrl mais, o Unwrap. Eu já tenho uma bota separada. Essa parte aqui ficou toda separadinha já, porque eu costurei lá, mas a parte de cima não está legal. Então, é interessante buscar, e essas costuras muitas vezes a gente procura fazer em lugares que eu não veja muito. Por exemplo, aqui, porque aí às vezes eu vou pintar de um lado, vai para o outro, tem alguma falhazinha, então
O Blender ele tem várias possibilidades que nos dão de que isso não aconteça. Olha só que interessante, acho que essa costura ficou legal. Aí eu pego só mais essas aqui, até encontrar com a outra costura, aquilo ali eu vou utilizar para a perna, marco sim. Então se eu vou agora selecionar minha bota, Ctrl mais, pronto. O Unwrap, eu tenho uma bota mais bem definida aqui, ela tá mais, ela foi cortada ali aquele pedaço, tá? Ela ficou bem interessante. Ah, mas se eu não quiser aqui, eu não gostei dessa costura. Eu vou até deixar da perna, mas eu não quero essa, então eu vou selecionar novamente, Ctrl E, Clear Scene. Aí voltou ao que estava antes. Se eu fizer isso aqui, ele vai pegar todo o corpo dele e vai colocar. Então eu posso fazer, de repente, eu poderia ter um aqui no meio. Posso até criar, né, também, para ter o calcanhar. Aí a gente vai vendo também, exatamente por isso que é interessante a gente ver essa questão de UVs. Por quê? Porque à medida que a gente vai vendo, a gente vai ver que a gente precisa de coisas funcionais. Isso é bem interessante até para games também. Eu posso ter um corte, na verdade, que me dê a possibilidade de ter um elemento aqui. E aí eu tenho um calcanhar mais interessante, por exemplo. Para ter esse corte mais preciso, lembrando que eu estava trabalhando com low poly, mas eu posso... Já ia funcionar, né? Mas assim, se eu quiser uma coisa mais funcional ainda, eu posso fazer uma coisa mais ou menos assim, para dar uma estrutura melhor para esse personagem. Eu criei até ali, aí ele pulou algumas coisas aqui que ele não enxergou. Cá, vou até aqui e deixa eu ver. É um outro tipo de costura, entre aspas. No caso, eu posso, é interessante porque eu posso puxar aqui um pouquinho para ser meio que calcanhar, arredondar um pouco mais. Pode ser feito também na própria coxa dele. Vai vendo que vai ficando mais até mais arredondadinho, isso é bem interessante. Em relação a todos os elementos. Agora aqui nós temos um problema que é muito facilmente consertado, deixando tudo como quad, ou seja, polígonos de 4 lados, de 4 vértices, desculpa. Opa! Pô, acho que ele fez uma operação plástica aqui que não deu muito certo para a idade dele. Vamos só dar uma suavizada. Isso. Ok. Veja que às vezes um detalhe muda até mesmo a nossa modelagem. Por isso que é importante a gente ver o UVs. Então eu vou marcar. Deixa eu ver. Exatamente essas arestas. Ctrl E, marco sim. E claro, isso aqui é só um marcador, eu posso fazer o que eu quiser com a minha malha ainda. Mas, uma vez que eu tenha feito isso, vou selecionar novamente, Ctrl mais, teclar U, Unwrap, olha só, ficou bem interessante, eu vejo qual é um lado, qual é o outro, tá? Um outro marcador interessante também, que a gente vai fazer, a gente não fez no cinto ainda, né? Então, vamos separar essas coisas. O cinto é bem interessante porque, na verdade,
Ele é uma coisa à parte e ele já está sendo cortado aqui, tá? A gola a gente poderia fazer um trabalho nela, assim, Ctrl E, Mark Sim. Aqui para não ficar muito confuso, pega todo esse anel, Mark Sim. Mas a gente precisa separar a mão dele, então deixa eu só ver. Ctrl mais. Então aqui já estou entrando na manga propriamente dita. Eu vou apagar. Vou dar um H. Não é apagar, é simplesmente tirar da visualização a mão para que eu possa não me preocupar com ela, especialmente quando eu estiver fazendo os elementos de costura. Se eu clicar aqui, vou dar uma separada nessa malha de um lado para o outro. É muitas vezes onde fica algumas costuras, né? Eu poderia separar o braço também completamente. Vou fazer isso. Ctrl A, Mark Sim. Aí depende muito do tipo de personagem, do tipo de modelo que você queira fazer. Sempre existe essa interdependência, não existe uma coisa totalmente fechada. E se eu fizer isso agora, eu dei um corte ali que ele vai abrir para um lado e para o outro. Ctrl E, Mark Sim. Se a gente vê, por exemplo, só essa parte, pull um wrap, já vai adaptando tudo. O pé já vai ficar lá, o cinto, se eu não me engano, vai ficar aqui. Tá? Para mim conferir bem as coisas, eu posso utilizar, por exemplo, entrar no modo de face 3, tanto faz aqui como aqui. Eu vou clicar aqui, ou seja, o que tiver selecionado aqui, vai ser selecionado aqui. E uma outra coisa, ao Alt-A, se eu teclar L, eu vou selecionar toda essa parte aqui. Eu vejo que essa parte, ela foi bem aberta aqui, tá? Mas não sei se isso é interessante para mim. Talvez seja interessante eu simplesmente cortar essa perna aqui. Então, por exemplo, clicando aqui, se eu cortar aqui, veja bem, 3, se eu teclar L aqui, eu vejo tudo, toda essa parte aqui também, já fica bem completinho. Se eu teclar L aqui, eu vejo exatamente essa parte completa. Ela tá... que não fica tão fácil de ver, né? Opa! L, eu vejo toda a gola, essa parte da gola está aqui, e essa outra parte ficou lá para longe lá. O que nós estamos fazendo, além de estudar dando UVs nas técnicas, é também analisando a topologia desses elementos. E aí nos ajuda a modelar também. O que é isso aqui, por exemplo? Pego L, aí a parte lá de dentro. Ele está dividido em duas. Talvez seja interessante não ter esse marcador aqui dentro. Ctrl E, Clear Sim, para ter aqui uma coisa completa. Não, ficou uma coisa completa, que inclusive é só metade. Eu posso aplicar e depois colocar o V se eu quiser um elemento diferente de um lado para o outro. Mas a ideia básica é essa. Então, para que eu possa facilitar ainda mais a minha vida, se eu fizer isso, vamos ver aqui, o Unwrap, eu enxergo melhor. Eu acho que a gente teve um pequeno probleminha aqui. Ficou uma coisa por cima da outra por causa desse corte aqui. Não ficou interessante. Mas, por outro lado, aqui eu consigo ver que isso por exemplo, aqui. Esse aqui é a parte de baixo. Está de cabeça para baixo. Isso aqui é o que? Provavelmente as costas dele.
Isso aqui tá onde? Bom, tá bem realmente as calças dele. Do outro lado ficou pra lá. Às vezes você pode usar coisas como, por exemplo, o Project from View. Pronto, eu já tenho a minha calça lá bem definida, mas pode haver, não tá tão esticada assim, então às vezes não é legal. Qualquer coisa, se você fizer uns cortes interessantes, você pode ficar fazendo esse tal de um wrap de vez em quando. Bom, eu vou tirar isso aqui, não ficou legal. Opa, nossa bota já estava toda esmiuçadazinha. O interessante é que a gente tem a ferramenta que permite a gente ir para qualquer lugar no wrap. Eu acho que já tem tudo mais ou menos esticado aqui com relação a esses elementos. Deixa eu só ver aqui uma coisa. O que é isso aqui? A gola. O outro pedaço da gola. Talvez. Não sei se é interessante, já está sendo cortado aqui. Seja interessante eu não ter também isso aqui. Ctrl E, Clear Scene. Ctrl E, Clear Scene. O Unwrap. Pronto. Tô ficando com a malha bem aberta, bem interessante aqui. Faltando, portanto, a mão. Então, por exemplo, eu vou selecionar todos esses elementos aqui, Ctrl mais até chegar na parte da mão, um H, opa, 3, 4, 3, aqui já está chegando a H, pronto, eu isolei a mão, aí eu dou um Shift H, eu tenho a mão completa. Se eu der um wrap, ela fica bem maluca, ela não tem corte, ela não tem nada. Então, uma outra coisa que eu não me lembro se eu fiz foi colocar o Face Orientation. Tá tudo ok. Ok. Então, aqui a gente já tem um corte. Ou não tem? Alt H. Dá pra ter um cortezinho ali. Bom, como é que nós vamos separar essa mão de forma que a gente consiga enxergar todos esses elementos? Ela está com muito pouco polígono. Eu poderia até, inclusive, fazer isso aqui, ó. Só que vai ter consequências para isso, obviamente. Que eu preciso estar a par. Mas se eu fizer isso, já que eu fiz isso, Ctrl E, Mark Scene, fica fácil de dar um unwrap e eu ter a mão bem dividida aqui. Vamos supor que eu queira ter as minhas unhas fossem aqui. Acho que vai dar para pintar direitinho. Tá um pouquinho, talvez, gordinho demais. Mas só temos um problema, que é o seguinte. Esses elementos aqui, eu vou tirar o mirror, só para a gente ver melhor. Eles não estavam antes e eles não vão estar ligados a lugar nenhum da minha manga lá. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar um elemento de corte, só dando uma revisada aqui, aproveitando. Olha só, sempre bom rever as malhas aqui, foi durante a aula, então de vez em quando a gente dá uma revisadinha. Eu posso fazer o seguinte, esse aqui é um elemento novo. Existe uma opção chamada Auto Merge, ok? E você pode dizer que eu quero ter o Snap para vértice. Então se eu coloco o Snap para vértice, ligo lá,
Se eu não ligar, eu clico no Ctrl e ele faz isso. Se eu coloquei o Auto Merge, então ele automaticamente juntou os vértices. Eu acho muito interessante trabalhar assim, porque isso me poupa bastante tempo. Ctrl. Eu não gosto de deixar ligado direto, porque iria funcionar também, porque vai sair pregando em tudo quanto é coisa. Então eu utilizo somente quando eu realmente precisar. Ctrl Shift N, eu dou uma regulada nas normais, verifico se está tudo ok. Ele mudou com esses elementos a face das normais da mão. Alt N, Flip, pronto. Então, tirando Face Orientation, Alt H, o Unwrap, e eu tenho todo o meu personagem aqui já separadinho onde eu quero. Obviamente isso não... opa, veja, as mãos ficaram grudadas, eu não consegui fechar. Olha só, saiu, na verdade não tinha mesmo. Vou voltar lá para a mão. Não tinha mesmo esse elemento, ele só funcionou porque a mão estava desligada. Então, Ctrl E, Mark Sim, Alt H, A, U, Unwrap. Agora sim. As mãos, se eu quiser ter mais elementos, Alt A, L, talvez eu não precise proporcionalmente ter mãos tão grandes assim. Ok? L, Alt A, L, aqui a manga da camisa dele. O sapato proporcionalmente está grande demais, eu não preciso disso tudo. Tá, inclusive esses dois, né, que definem todo o sapato dele. Posso fazer até assim, levar ali para perto das mãos. Isso aqui é o cinto. Isso aqui é uma parte da calça. Fiz uma besteirinha ali. L, G, ok, ó. Formatozinho tá legal. L, parte de trás. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aqui é lateral, então, opa. E até uma coisa que eu preciso fazer é exatamente organizar todos esses elementos. Por exemplo, eu vejo aqui, a parte de trás, ó, tá de cabeça para baixo. Então, L. Como é que é isso? Aí a gente vê que tá a perna aqui, ok? Ou não, aqui é a parte de cima, então deixa eu ver, L, seria mais ou menos isso, já que isso aqui é a parte de cima, aqui agora tá ok. A gente pode deixar inclusive os dois mais ou menos do mesmo tamanho, parte da frente, parte de lado. Isso aqui é o braço. A gente vai organizando em ilhas a outra parte que sejam coerentes, que estejam próximos para facilitar depois. Posso até colocar inicialmente aqui. Opa! Vou dar um cliquezinho. Analisando aqui, isso aqui é a parte de cima, ok. Analisando aqui, isso aqui está na parte de baixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Agora sim eu tenho L,
O que são essas coisas? L. Ctrl L, aí tudo que tiver selecionado ele vai pegar um pouco mais. Vou deixar mais ou menos aqui assim, ou eu posso fazer assim também. Eu consigo mais espaço. E esse é o famosa organização das UVs. Provavelmente esse simples está dividido nessas duas partes aqui. Pode ser interessante, pode não ser, mas assim, talvez seja legal colocar eles mais ou menos no mesmo tamanho, na mesma proporção, para não ficar Ctrl L, uma distorção do que ingrata. Essa parte toda sobre o espaço, então eu posso de repente já sei de que se trata, de aumentar mesmo mais um pouquinho. Ok, então como é que eu faço agora para saber se esses UVs estão ok? Eu posso criar uma nova imagem, chamo body nap, coloco pelo menos 2K, então eu posso pegar, selecionei os dois, multiplicado por 2, pronto, não coloco alpha. Blank seria uma cor, mas eu vou colocar UV Grid. Ok, pronto, criei. Body Nap UV Grid. Aparece aqui? Não, não vai aparecer. Se eu clicar aqui ele até vai para lá e tudo, mas enfim, eu preciso dizer que esse material, a base color dele é uma image texture e que essa image texture é o body map. Aí quando eu vier para cá, eu veja que aqui eu tenho mais resolução, aliás eu tenho um pouco menos até, aqui está mais ou menos coerente, então você vai analisar aqui para saber se não tem nada muito distorcido com relação ao V. Por exemplo, eu clico L, se aumentar vai ficar com menos resolução ainda, se aumentar demais, ainda até aumentou porque tem uma grande área, mas também quando eu estou trabalhando com elementos cartoons, deixa eu ver como é que está aqui. Ó, aqui está meio distorcido, né? Tem uns UVs para um lado, outros para os outros aqui. Então eu posso até fazer o seguinte, Ctrl 7, o Project from View, e aí ele fica bem redondinho, quadradinho. Alguns elementos eu posso fazer isso, outros não, porque aqui é mais chapado, né? É meio confuso às vezes um pouco essa história, mas enfim. Então você vai fazendo os ajustes finais. Aqui os dedos estão bem próximos, né, a cabeça dos dedos, digamos assim. Eu vou selecionar esses anéis, vou crescê-los um pouco aqui. Eu posso aqui, ó, se eu teclar Scale, vai ficar complicado. Isso aqui eu coloque por Individual Origins, teclo O, S, Scale, ou eu vou cuidando de um por um também. Deixa eu só ver aqui. O tipo aumentando a resolução, pegando a partir, digamos assim, pegando na unha literalmente. Aí você teria que ver o outro também. Mas como eu não vou ter muitos detalhes de textura, eu posso deixar assim também. Eu posso fazer mais cortes também, posso separar cada dedo individualmente, enfim. A estratégia e a base é essa. Uma vez que eu tenha o meu V, o meu mapa, e eu tenho uma imagem associada, que é o mapa dessa imagem, se eu vier para cá, eu posso já sair colorindo aqui. Então, por exemplo, se eu entrar agora em Texture Paint, eu posso começar a pintar. Eu vou escolhendo as cores aqui. Então, tanto posso colorir aqui, como eu posso colorir aqui. Veja que está um pouco tanto raio
Bom, Photoshop da vida, ou Midbang, enfim. Se eu tirar a strength dos dois, ele vai ficar bem... Então, aqui talvez seja interessante a gente pintar. A gente vai falar mais sobre pintura. Se eu teclar N aqui, fica confuso você pintar em cima dessas coisas, você não enxerga direito, né? Vou aqui para Image, né? Ele já meio que deu uma pequena salvada aqui, mas eu vou dar um Discard, vou usar Blank e eu vou utilizar uma cor, pode ser até cinza, de forma que eu consiga enxergar os UVs e possa pintar melhor. Mas eu não tenho nada salvo ainda, eu preciso salvar essa imagem. Mas essa parte a gente vai ver na próxima aula. O que nós vamos fazer agora é, eu vou adiantar aqui rapidamente a questão do UV Editing da cabeça, por exemplo, né, e do cabelo, para que a gente possa ter, na próxima videoaula, a gente possa colorir esses elementos. Ok? Então vamos lá. Começando aqui, se eu der só um wrap, por exemplo, o que vai acontecer? Ele faz uma coisa mais ou menos coerente porque ele está pela metade. Tá? Vou isolar também. Né? Então, L ficou esquisito ali. Aqui no olho ele ficou interessante. Porque ele já tem uma espécie de UV quando eu crio um círculo, tá? Mas a gente vai ver que isso pode mudar algumas coisas, assim, ver qual é o lado, etc. Certo? Vou até tirar aqui, deixar cru. Ctrl Shift S. Opa. Vou salvar uma nova versão. Aqui está fazendo outra coisa. E vamos fazer, na verdade, o que eu quero fazer agora, eu vou apagar isso aqui, que não vou precisar. Mas eu vou fazer os cortes de mapeamento. Ctrl, deixa eu ver se está tudo ok. Tá. Ctrl E, Mark Sim. A orelha dele a gente poderia fazer um corte mais ou menos por aqui. Ctrl E, Mark Sim. Separei um lado do outro. Talvez fique interessante. A gente pode sempre fazer esse esquema, ó, um wrap, e ver como é que a orelha se comportou. Ah, legal. Tá? Como nós fizemos a boca dele? Alt B. A gente não chegou a fazer, na verdade, nós não chegamos a fazer dentes em língua, né? Então, assim, por exemplo, já é uma coisa que a gente precisa ver. Não podemos já começar a fazer as coisas assim sem todos os elementos já prontos. Então, até já tem um V ali, não, tem não. Então o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar, mas por isso que a gente vê esse tipo de coisa. É importante que compreenda que algumas coisas são funcionais, outras não. A gente pode até fazer depois também, pode juntar. Tá? Mas a língua, pelo menos, ela pode ser feita a partir de uma estrutura bem interessante. Eu vou fazer o seguinte, Ctrl+, vou separar aqui, Shift H, vou tirar esses elementos aqui de cima, H, e eu vou puxar a língua, I, não, extrusão mesmo, pode até ser assim, G, aí eu vou fazendo extrusões para ter uma língua decente. Isso vai ser importante
tanto na hora de animar, como na hora de... Vamos ver aqui como é que tá esse elemento aqui, porque senão vai ficar muito... Tá com a língua muito grande, né? Essa parte tá com a língua muito grande. O que a gente vai fazer? Alt S, fazendo meio que o sentido inverso, afinando um pouquinho. S. Tem que ver também se... Ah, tá não. Olha só. Você pode ir pegando parte por parte também. Ok, então tem uma língua do nosso personagem, caso de precisar. A gente pode ver a questão de dentes depois, né? E simplesmente acrescentar, mas isso aqui para mim é o suficiente inicialmente para fazer os UVs funcionarem legal da cabeça. Então, Alt H, vou tirar esse elemento. O Unwrap já fica bem diferente de TCP. Essa língua dele precisa ser solta, liberada. A gente pode fazer o seguinte, essa questão de loop é super importante, a gente vê exatamente que todo o controle que a gente tem para que a gente possa acessar os elementos, enfim. Tá muito alto ainda. Pronto. Ok. Eu andei mexendo em alguns elementos da boca, ele ficou meio... Mas é só voltar ao normal depois. Isso dá muito trabalho, sim. Por isso que paga-se para ser feito isso, é trabalho. Não é só uma diversão. A gente mexeu na malha e fez essa distorção. Eu vou deixar aberta a boca, a gente já sabe que não é tão complicado assim de fechar, né? Porque fica mais fácil para fazer os UVs. Uma vez que estejam feitos, vai ficar mais complicado de mexer depois. Vou deixar um pouquinho aberto aqui. Ok? Então vamos lá. Continuando, Alt H para voltar. É interessante eu ver o limite da boca dele. Tipo, onde é que eu vou cortar a boca dele? 3, deixa eu ver aqui. Ali, não, aqui. H, pronto. Então, 2 aqui. Inclusive a gente até pode fazer aquele esquema e ver como é que está a distorção da boca nesse momento. Acho que isso aqui está causando um certo... Está tirando ele um pouco do eixo.
Já vai consertando isso também. Alt H. Então, Ctrl E. Mark-Sim. Eu separei aqui a parte interna da boca com a língua. Tá? O que mais que eu vou fazer? Separei aqui a cabeça, obviamente. Existem algumas técnicas que a gente utiliza aqui para que a gente possa ter. Acho que aqui não, deixa eu ver, até chegar na orelha. E aqui se a gente fizer isso, a gente vai estar separando aqui o que importa da cabeça. Ctrl E, Mark-Sim é uma das formas. Unwrap. Vamos para o Editing, obviamente. Então, o Unwrap. E aí a gente tem aqui a parte de trás, ela está bem definida, inclusive. E a gente pode botar assim, até em pezinha para ficar mais fácil. A parte da frente. Ctrl L. Vou fazer isso aqui porque eu tenho controle também sobre isso aqui é a língua, parte de dentro da boca. Vamos ver se há necessidade de... E aqui a orelha. Eu vou até deixar a orelha aqui. Um pouquinho essa parte, que talvez precise de mais elementos. Nós temos ainda isso aqui, Ctrl L, provavelmente vai ser a sobrancelha, o olho. Nesse caso, como eu já estou colocando as coisas meio que manualmente, não é interessante mais que eu só ver aqui uma coisa, Shift H, o olho foi cortado, por isso que ele está bem funcional, está bem interessante. Essa parte de dentro da boca, vamos fazer o seguinte, L, Shift H, com toda a parte de dentro da boca. E eu poderia até separar a língua para que fique mais fácil de agilizar depois. Só dando mais uma ajustada. Olha como é que fica a questão da boca. Aqui a língua. Ok, então assim, eu poderia separar a língua dele. Deixa eu ver aqui como é que... Como a gente faz isso? 3. Vou pegar essa parte de cima aqui completa, para a gente ter uma noção. Onde começa a língua dele? Provavelmente é isso aqui. Ctrl E, Mark-Sim, ou Unwrap. Eu tenho aqui a língua separada dos outros elementos. Eu vou botar aqui para Medium Point. Alt H. Isso aqui é o que? Ele acabou separando essa parte aqui. Eu devo ter colocado o Ctrl E em algum lugar que eu não deveria ter feito. Deixa eu ver aqui. Não, ele tinha... Eu tinha escondido essa parte, ela continuou como estava. Sempre interessante a gente ver. Agora eu vou precisar fazer...
quando eu vou e volto, ele acaba colocando mais prominente, um wrap, pronto, aqui agora a boca inteira. E agora o que falta é somente a sobrancelha. O L também vai funcionar aqui. Então, assim, se teclar um wrap, ele vai ficar lá porque ele não tem cortes nem nada. Ctrl Tab. Eu posso aproveitar, em vez de fazer tirar essa parte aqui que eu nunca vou ver. Faces. Em vez de fazer uma postura, um wrap, pronto, eu tenho a minha sobrancelha bem delineadazinha aqui. Alt H. Deixa eu ver se é ela. Pronto. Bem fácil de pintar. Uma vez que eu tenho tudo, posso até dar uma escala maior. Se eu não conseguir, eu posso aumentar. Aqui não vou precisar fazer muita coisa também, não, porque, enfim. O olho talvez precise de um pouco mais de resolução. O meu personagem cartoon, isso não tem tanto problema. E por fim, precisamos do cabelo. Já tem uma coisa mais ou menos definida. Se eu teclar um wrap, como ele está pela metade, acho que ele não precisa de muita costura não. Já está cortado aqui. Talvez eu precise só dizer para ele que existe. Não, aqui não. Vou tirar uma coisa interessante é que eu posso utilizar, mesmo sendo duas malhas separadas, para finalizar essa questão de UVs. Tab, ok. E aí eu pego essa parte do cabelo, já tenho minha cabeça toda definida lá. Vou colocar aqui. E é isso, eu tenho meus mapas de UV. Aqui um fica por cima do outro porque esse aqui estava separado. E nossa próxima aula a gente vai ver a questão da cor, como é que nós colocamos cores aí. Para concluir, é claro, vamos fazer o seguinte. Seleciono esses dois, New, Head Map, colocar Color, o primeiro que a gente vê para ver se tudo funciona bonitinho. O V-Grid, ok, igualzinho que estava antes. Então, esse elemento, colocar o material Head Match material. Base Color dele vai ser Image Texture, Head Color Map. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, Head Match. E a gente vê, aqui normalmente precisa de mais resolução mesmo. Então, a gente pode, a partir daqui, eu queria dar mais resolução para o cabelo. A gente pode melhorar um pouquinho essa história, né? Por exemplo,
diminuo, fica uma coisa e aumento aqui, então vai ficar, os dois vão ficar relativamente do mesmo tamanho, mas eu não preciso assim de tantos detalhes no cabelo também. Aqui é a parte de trás da orelha. Uau! Talvez aqui na parte da frente eu precise de mais, então eu vou adaptando. Ok. A gente pode fazer agora aquela história da imagem, blank, vamos colocar ela mais ou menos cinza. Pronto. Temos nosso personagem todo preparado para apenas colorir. Então é isso, gente. Falando sobre o VW, explicamos, vendo sistemas simples e complexos. Pode ser sempre melhorado, tem sempre estudo sobre isso. E vamos ficando por aqui, até a próxima aula.